Por exemplo, eu como parlamentar, eu tenho a minha direção política, nós somos democratas, nós somos liberais, eu luto até pelo absurdo de um parlamentar, por exemplo, do Partido Comunista do Brasil, que defende o comunismo na tribuna. Mas o comunismo, se ele alcança o poder no nosso país, a primeira coisa que ele vai fazer é um golpe de Estado. Exato. E ele defende. Então, quando você tem um outro deputado, num outro extremo não, porque é parecido. Parecido não, é a mesma coisa. A ditadura militar, o comunismo e o nazismo são regimes totalitários. Então, eu sempre falo com o pessoal de esquerda, tudo isso é esquerda. Porque é um regime totalitário, é um regime estatizante que não prega a liberdade. Tanto a ditadura militar, como o fascismo, como o nazismo, como o comunismo, são movimentos que suprem a liberdade de qualquer cidadão. Então para o senhor, eles estão de mão dadas. Então, para o senhor, esses extremos são todos eles têm como característica principal a retirada de liberdade do cidadão. A retirada total de liberdade do cidadão e o poder somente do Estado. Então, quando um deputado federal sobe à tribuna, por exemplo, defendendo o AI-5, por que ele não pode? Eu sou um democrata. Por mais que o deputado seja eleito com 50 mil votos e defenda o retorno da ditadura militar, é a opinião dele e qualquer democrata deve defender. Não a opinião dele, mas o direito de ele ter opinião. Porque ele representa, não é só ele que vai fazer com que nós retornemos à época do regime militar. Porque nós, na verdade, não vivemos a ditadura, vivemos um regime militar. Muitas coisas surgiram durante o regime militar, a própria Rede Globo, a própria revista Veja nesse período, então não era tão ditadura assim, era um regime militar. O senhor lembra do presidente Bolsonaro na Globo falando daquele editorial do Roberto Marinho, falando que eles apoiaram o ato, né? E o próprio presidente fala muito disso, né? Que em 31 de maio, em 31 de março ficou a vacância no governo e só em 2 de abril que teve a assunção de fato do governo militar. Então, assim, tem algumas partes dessa história que não são bem contadas. Mas quando o senhor diz que a supressão das liberdades é algo de um governo extremo, eu vou passar aqui um vídeo, não sei se o pessoal que está em casa sabe, mas a esposa do senhor e a filha foram conduzidas para uma delegacia, né, durante o momento que a gente viveu aqui no Rio de Janeiro de governador Wilson Witzel, né, que foi empichado aí. E eu vou passar um pouquinho para a gente reagir um pouco a esse vídeo aqui dessa matéria do Sistema Brasileiro de Televisão. Nas imagens, a detenção de uma mulher e 2 crianças. O motivo? Estavam nadando na praia de Copacabana. A mulher que aparece nas imagens é a esposa do ex-nadador da seleção brasileira e atual deputado Luiz Lima. Ela foi até a praia de Copacabana acompanhada dos 2 filhos menores de idade. Ela, que também é técnica de natação, teria ido à praia para dar um mergulho e já estava voltando para casa quando a polícia apareceu. Segundo a polícia, ela desrespeitou um decreto do governador Wilson Witzel que suspende a frequência a praias, rios e lagoas. Nas redes sociais, o deputado desabafou sobre o caso. O policial, que foi extremamente deselegante, com 2 mulheres e 2 crianças, recebendo ordens de um governador destemperado, desequilibrado, incompetente, arbitrário. Revoltado, ele também xingou o governador. Governador, o senhor é um escroto. Que me perdoe a palavra, o senhor é um escroto. O decreto publicado pelo governador Wilson Witzel não deixa claro se a prática de atividade física é permitida ou não ao ar livre. Se levado à risca, até... Bom, aqui o senhor está falando como marido, né, como pai, claro, envolvido em sentimento forte por ter tido sua filha, sua esposa nessa situação. Como é que o senhor vê essa questão que foi adotada em muitos governos no Brasil, muitas prefeituras, de suprimir as liberdades das pessoas, né? E como é que o senhor vê também a questão dos decretos? Porque quem estuda um pouquinho de direito sabe que um decreto não pode estar acima da Constituição, por exemplo, tem que ter a pirâmide ali que norteia bem o direito. Por que muitos dos decretos foram seguidos à risca no nosso país, contrariando a Constituição e suprimindo a liberdade individual da população brasileira? Como é que os senhores parlamentares se portaram diante disso? Como é que era o sentimento em Brasília disso? Samuel, é engraçado a gente ver
Isso foi, eu acho que início de 2020, um momento que a gente está com raiva, né? Isso. Falando até o semblante muda. Eu lembrei até do Will Smith agora no Oscar, né? Então, quando a gente for opinar sobre a reação de qualquer pessoa, a gente tem que se pôr no lugar daquela pessoa e jamais condená-la, ela. Até porque, por exemplo, aí, quando eu fui muito duro com o governador, é uma soma... É uma consequência em relação a tudo que já tinha acontecido naquele período, né? O governador afrontando o governo federal, o governador fazendo críticas que não cabia no momento. É o governador adotando uma política de rivalidade com o governo federal. No caso aí de Copacabana, esse carro era um carro do Palácio Guanabara. A minha mulher não foi tomar banho de praia. A minha filha é uma atleta da Seleção Brasileira Juvenil de natação, então os clubes estavam fechados e a praia, o mar, era um local onde ela podia nadar. Poxa, não tem lugar melhor do que você estar livre do Covid que nadando no meio do mar, né? Então, claro. E você, nenhum cidadão pode ser impedido de alcançar o mar. Nenhum cidadão pode ser impedido de entrar em terra para se salvar vindo do mar. Então, e para você atingir o continente, né? A terra firme, você tem que cruzar a areia e vice-versa. Então, você ir ao mar é o seu direito de liberdade, é o direito de ir e vir. E que foi confundido aí pelos policiais. Então, eu sempre falo uma coisa. Lembra que eu falei no início da nossa entrevista? Você tem que ter bom senso na vida. Em 1989... Eu tenho um primo que infelizmente faleceu de AIDS, morreu no Canadá, em Toronto. E o meu outro primo, Marquinhos, de São Paulo, eu sou muito mais jovem que meu pai, já faleceu com 87 anos, então eu sou um primo desses meus outros primos muito novo, né? Sim. O Marcos me pega o avião em São Paulo sem ter o visto do Canadá, que foi negado no consulado canadense, porque ele gostaria de visitar o meu primo que estava falecendo no Canadá, no hospital já. O Marquinhos consegue pegar o avião. Naquele tempo não tinha esse controle aqui de chegada no aeroporto, onde você pega o voo para ver se você tem o visto. Sim. Esse controle era somente no Canadá. O Marcos chega no Canadá, consegue se explicar para o canadense da alfândega. Cheguei aqui no Canadá para visitar o meu primo, não tenho visto, e vim visitar o meu primo que está falecendo, que está morrendo no hospital. Eles viram que era verdade. Sim. Deixaram ele entrar no Canadá. Então, você tem que ter bom senso na vida. Você tem que ter bom senso do policial, você tem que ter bom senso do governador. A minha mulher super quietinha, em nenhum momento falou que era, eu sou esposa do deputado. Sim. Porra, o guarda botou ela de biquíni no camburão, não deixou ela ir no carro pegar a roupa. Sim. A minha filha, se eu não me engano, estava com 14 para 15 anos também. O guarda, pega lá rápido o documento. Então, em nenhum momento elas falaram só... Eu estava em Brasília, eu não estava aqui no Rio. Mas foi um momento muito ruim e um momento que parece comédia. Quantos mais anos a gente tiver pela frente e lembrar desses momentos, é pastelão. Só pode ser o cara ser retirado do meio do mar por causa do Covid, né? O mar é uma área federal, até, né? Se não sei se estou enganado. O mar é uma área federal, mas é uma área como se fosse... A polícia pode entrar ali? Não, a polícia não... Não, é um absurdo, é um total absurdo. Eles cruzaram a faixa de areia. Mas o senhor acha que o quê? Que o policial estava mal orientado, o governador... A quem o senhor atribui essa situação no Rio de Janeiro nessa época, essa condução da sua família? Eu atribuo que foi instigado pelo então governador Wilson Witzel. E a limitação de muitos dos nossos profissionais, do cidadão em geral, né? Quando você tem um déficit de educação, um déficit de moral, que a sociedade infelizmente atravessa, né? De julgamento, as pessoas não têm um Mas eu não acho que às vezes eles estavam também sofrendo uma pressão dentro da corporação? Olha, o certo seria o comandante daquele batalhão ser responsabilizado, né? Certo. Né? O senhor tomou algum meio judicial? Entrou com alguma ação? Não tomei meio judicial nenhum, não. Eu acredito que as minhas declarações elas tiveram uma repercussão tão grande que isso começou até a ser a gota, porque eu fui o primeiro a criticar o Wilson Witzel antes dele tomar posse. Pelo secretariado que ele montou no estado do Rio de Janeiro. O governo dele é extremamente comprometido. Ele, de cara, ele já loteou as secretarias do estado com diversos partidos diferentes, indo contra a tecnicidade de início do governo do presidente Bolsonaro. Então, aquilo para mim já foi uma traição, aquilo para mim já foi uma grande decepção. Antes de assumir, o senhor acho que ele já tinha traído o governo federal. Mas era muito claro. Entendi. Era claríssimo.
a diferença dele de se portar, de falar, olhar, ela mudou drasticamente. Entendi. É um sujeito que emocionalmente totalmente despreparado para o cargo. Uhum. Ele ficou vislumbrado com o poder rapidamente. Ele não foi vereador nem de uma cidade pequena do interior.